Amiga Delci, para mais um vídeo aqui sobre algumas explicações que precisamos transmitir na nossa família e vivenciar isso, principalmente com as crianças, com os adolescentes, porque geralmente essa época do Natal vivemos pensando nas trocas de presente, de amigo secreto, mas se nós compartilharmos o que é certo, vamos educar o certo. Então vamos saber sobre o Natal, que Natal não é troca de presente, não é amigo secreto. Vamos ver por quê? Então eu combinei com alguns grupos para fazer perguntas e respostas, inclusive no nosso Natal, temos algumas famílias presentes com seus filhos e nós vamos fazer esse debate para os pais responderem a criança. Então elas passam praticamente esse mês de dezembro estudando um texto sobre isso, que inclusive foi a nossa amiga Marta que enviou. E desse texto tiramos perguntas e respostas para facilitar. Então vamos à primeira. Qual a época que devemos montar o presépio? E lá vai a resposta. No primeiro domingo do Advento. Qual a data e época que devemos desmontar o presépio? Dia 6 de janeiro, quando a igreja celebra a Epifania do Senhor Jesus. O que significa presépio? Muitos de nós montamos um presépio para mostrar aos outros como o meu está mais belo do que o outro está mais bonito do que o meu. Não, nós vamos montar o presépio sabendo o que estamos fazendo. Então, presépio significa estrebaria ou curral. Então, não deve ser enfeitado com tanta alegoria, parece carnaval. Esse lugar, ele deve representar o lugar onde Jesus Cristo nasceu. Qual o significado de Jesus ter nascido numa estrebaria ou curral? Para demonstrar à humanidade a grandeza de Deus na fragilidade de uma criança pobre. Daí a preferência de Jesus pelos pobres, que deve ser também a preferência de cada um de nós. Quais os principais personagens do presépio? São José, pai adotivo de Jesus, a Virgem Maria, escolhida por Deus dentre todas as mulheres, e o anjo Gabriel. Agora vamos conhecer e apresentar quem é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus se chama Maria. Para a humanidade, a Virgem Maria, a Santa, a cheia de graça, a cheia do Espírito Santo, a preferida de Deus. Dentre todas as mulheres, não existe nenhuma mulher que se possa comparar a Maria. Por isso é um erro muito grande ensinar aos outros de que Maria é igual às outras mulheres. De jeito nenhum. Isso é até ofensa para o próprio Jesus, para o próprio Deus. E quem é Jesus? Quem é o filho de Maria e de José? É o próprio Deus. Deus se fez homem. Nasceu de carne e osso aqui na terra para nos ensinar que o caminho da salvação é aquele que o próprio Jesus ensinou e continua ensinando.
nos evangelhos, na palavra de Deus. É Deus que se humilha, é Deus que sofre, é Deus que morre humildemente por nós. Vejam em Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 7. Qual o principal símbolo do Natal e por quê? É a estrela. O símbolo, gente, não é personagem. O personagem já passou, agora são os símbolos. A estrela é o principal símbolo do Natal, porque ela foi a responsável de guiar os 3 reis magos e de guiar os pastores de ovelhas até o lugar onde o menino Jesus nasceu. Quais os outros personagens que podemos botar no presépio? Os reis magos, os pastores de ovelhas, as ovelhas, bois, anjos, e nada de botar cachorro. Eu já vi gente botando cachorro. Não tem nada a ver com o lugar onde Jesus nasceu. E quem são os reis magos? Eram ricos do Oriente, que conheciam profundamente as profecias. Por isso, reconheceram em Jesus o Rei, o Messias, que governaria toda a face da terra. E o que significa magos? Magos não é aqueles que fazem magia. Tem gente que não gosta dos magos porque pensam que eles faziam magia. Nada disso. Magos eram astrólogos. Eles estudavam os astros. Por isso Deus conduziu esses magos até Jesus através de uma estrela diferenciada das outras. E como surgiu o primeiro presépio? Qual o ano e a história? O presépio surgiu no ano de 1223 e foi através de São Francisco de Assis, na Itália. Ele foi preciso um recurso usado para ele poder ensinar. Ele estava numa gruta e Deus o iluminou ali para representar o nascimento de Jesus. Porque a igreja, até então, não aceitava de jeito nenhum imagens. Daí as origens das imagens. As imagens não são para a gente adorar, como é ensinado também erroneamente em certas denominações religiosas. Não é para adorar, mas sim para ensinar. As imagens representam. Então é muito melhor a gente mostrar uma imagem e dizer, olha, essa imagem é de fulano, do santo ou do anjo. Então aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, elas entendem melhor. E principalmente naquela época de São Francisco de Assis, do ano 1223, a maioria das pessoas não sabiam ler. Elas só sabiam trabalhar. Só as pessoas ricas tinham acesso aos estudos. Então foi a partir daí que Francisco de Assis pôde ensinar melhor, e a partir daí de Francisco que o Evangelho pôde ser lido e praticado. Porque também nessa época ninguém tinha acesso à Bíblia nenhuma. Em que
ano o presépio foi montado no Brasil? Porque Francisco de Assis ele montou na Itália. E no Brasil? Quem montou o primeiro presépio? Foi no ano de 1552, pelo padre José de Anchieta, na cidade de Salvador. Então ele montou também o presépio para melhor ensinar. Vejam a finalidade do presépio, para ensinar. E principalmente ali em Salvador, para catequizar os índios. Os índios não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam quem era Deus, não sabiam nada sobre Deus. Olha a importância do presépio. Vamos lá. Qual a importância dos animais no presépio? Os animais, eles simbolizam a natureza a serviço da humanidade e a simplicidade do menino Jesus. Qual a importância dos pastores de ovelhas no presépio? Simbolizam a humildade, por isso Deus os quis junto do menino Jesus. Porque os pastores de ovelha naquela época, como tantas outras pessoas, eram discriminados. Eram tão discriminados que eram quase esquecidos. A maioria das pessoas nem se lembravam de que existiam pastores de ovelhas. Daí também porque Deus os escolheu para serem conhecidos, para serem amados. E qual a importância dos anjos? Os anjos representam o próprio céu, o reino de Deus. E ali, quando Jesus nasceu, os anjos celebram no céu o nascimento do Salvador. Então, os anjos também são os verdadeiros mensageiros de Deus e comunicam a boa notícia para a nossa salvação. E prestem atenção, e o anjo, aquele anjo que nós colocamos ali no presépio, ele usa uma faixa com uma frase. Essa frase que tem na faixa, ele pronunciou quando Jesus nasceu. Que frase é essa? O que foi que ele disse? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Por isso que diante do presépio, nós podemos até nos ajoelhar, gente. Que ignorância dizer que a gente está adorando imagem. Nós podemos ajoelhar e repetir essa frase do anjo. Glória a Deus nas alturas. Nós estamos dando glória a Deus nas alturas. Glória a Deus que veio habitar entre nós. Quem montou o primeiro presépio em que ano? Vamos repetir? São Francisco de Assis, no ano de 1223, na Itália. E quem montou o primeiro presépio no Brasil? Padre José de Anchieta, no ano de 1552, para melhor catequizar as pessoas, principalmente os índios. Agora vamos lá, estamos quase terminando. O que significa Natal? É um dia especial, não para comer, não para beber, não para ganhar presente ou trocar presente, mas é para celebrar o nascimento de Jesus, celebrar o nascimento do nosso Salvador. E muitas famílias se esquecem disso,
se reúne para trocar presente, para brindar. Eu quero saber que família que brinda. Viva Jesus! Glória a Deus nas alturas. Vamos brindar? Glória a Deus nas alturas. Viva Jesus! Viva o nosso Salvador! É isso que é Natal. Quais os nomes dos presentes dados pelos reis ao menino Jesus? E o que significa cada um deles? O primeiro presente, ouro. O ouro significa a realeza de Jesus, porque ele é o próprio Deus feito gente. Ele é rei. Ele é rei do céu e da terra, e o seu reinado não terá fim. O segundo presente, o incenso, que significa que ele é o Filho de Deus. Significa as nossas orações que são elevadas aos céus. Vejam que na igreja nós precisamos sim, diante do altar, usar o incenso. Aquela fumaça sobe aos céus, que significa que naquele momento do culto estamos orando e as nossas orações estão subindo, os anjos estão levando até Deus. Lindo! E finalmente, mirra. O que é a mirra? A mirra, ela simboliza o sofrimento. A mirra simboliza as doenças. A mirra simboliza a eternidade do reino de Deus. Por isso, não devemos temer e não lamuriar com os nossos sofrimentos. Não devemos chorar, lamentar tanto, dias, meses, anos e anos a morte. Porque a morte, somente através da morte, habitaremos o reino eterno de Deus, a vida eterna. E finalmente, vamos fazer uma pergunta sobre a época que estamos vivendo, a época do Advento, que, sinceramente, eu acho que o Advento poderia sim ser o ano inteiro. Então vamos fazer a última pergunta. O que é o Advento? O Advento é um tempo antes do Natal. Esse tempo devemos preparar o nosso coração para celebrar o Natal, para celebrar o aniversário de Jesus. É o tempo que precisamos refletir. O que é que estamos fazendo de certo ou de errado? E procurar nos corrigir, pedindo perdão a Deus, perdoando as pessoas, não ficar de mal com ninguém, não guardar raiva nem rancor de ninguém, pedir perdão se nós ofendemos alguém e todos viverem na paz do Senhor Jesus, aquela paz que Ele anunciou e que Ele pediu para vivermos eternamente na sua paz. Sim, mais uma pergunta para encerrar. Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Não. Ele não nasceu de verdade dia 25 de dezembro. Esse dia foi escolhido e calculado porque Zacarias, o pai de João Batista, estava servindo no templo no final do mês de setembro, quando nasceu João Batista,
E 6 meses depois nasceu Jesus, pois o anjo Gabriel falou para Maria que sua prima Isabel estava no 6º mês. Então, o que é o 6º mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Isabel estava no 6º mês da gravidez. Aí então foi calculado, foi um cálculo, que Jesus nasceu em dezembro. E colocaram essa data para ser o aniversário, para celebrarmos universalmente o nascimento de Jesus. Que esse questionário com a resposta sirva para lembrar o que é o Natal e quem é Jesus. E eu aproveito este momento para desejar muita paz, muita saúde, muitas bênçãos. E que se eu ofendi alguém, que às vezes a gente ofende sem querer, eu aproveito este momento para pedir perdão. Amém. Um grande abraço da amiga Delci.